Sintam-se abraçados por nós, trabalhadores da casa, da dimensão dos nossos irmãos encarnados e também de nós, irmãos desencarnados, que aqui desde os primeiros segundos deste dia já preparávamos o nosso encontro, que for assim com tanto amor desejado por Deus Pai, aquele que quis que todos nós estivéssemos unidos na noite de hoje, aquele que enviou os seus anjos para sussurrarem os vossos ouvidos, para que nesta noite pudéssemos estar na presença dele, unidos a um só corpo e a um só Espírito. Não existindo acaso a presença de cada um de vós, irmãos encarnados, e também da grande falange de espíritos desencarnados que se reúnem nessa casa na noite de hoje, é providência divina, providência do amor maior, daquele que nos criou a sua imagem e semelhança, aqueles que têm para conosco o maior amor do mundo, que ainda não conseguimos retribuir. Ainda encontramos dificuldades em sermos recíprocos perante a nossa própria criação e ao nosso Criador. Mas aqui estamos, neste mundo probatório e expiatório, lançados de berço a túmulo, de túmulo a berço, buscando sempre o aprimoramento de nossos próprios erros, de nossos próprios equívocos, para que enfim nos tornemos líquidos ao ponto de estarmos no processo regenerativo. Enquanto esta máxima não chega, nos reunimos nós outros espíritos, que somos como os adoentados neste planeta, cuidando os enfermos de outros enfermos, sob a tutela maior do enfermeiro mor, chamado Jesus Cristo de Nazaré, e do médico que tudo cura, que tudo conhece, que a todos nós o sabe no nosso íntimo, Deus, nosso Pai Celestial. Obrigado, Pai, por tanto amor aferido a nós. Obrigado, Jesus Cristo de Nazaré, por tanto carinho para cada um de nós, que por muito somos como ovelhas desgarradas que precisamos do bom pastor para nos resgatar. Eis aqui o teu rebanho, Nazaré. Cuidai de nós, como cuida de todos os teus irmãos deste planeta, e que tua presença de amor ilumine a nossa alma por muito combalida pelas provações e expiações da jornada. Nos alivia a alma, nos amansa os pensamentos e o coração. Assim, ó Nazaré, em teu colo debruçamos a nossa alma, como um encontro de velhos amigos, aquele que encontra um irmão mais velho, que sempre tem a palavra dócil e amiga. Somos nós outros em teus braços, Nazaré, na noite de hoje, abraçados a ti, olhando em teus olhos, que estão repletos de amor e carinho, que nos circunda essa tua energia balsâmica de amor, te pedindo, rogado, cuida de nós, ó Senhor, nesta noite e em todas as outras, para que certa feita possamos estar todos reunidos na morada de Deus Pai, que não é deste mundo. Ó Jesus Cristo de Nazaré, é por ti que reunimos nesta noite, para estarmos em tua presença, na invocação da oração que ensinastes. Dá-se então por abertos os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez. Antes de abrirmos para as perguntas, vamos trazer a pergunta 459 do Livro dos Espíritos,
onde Kardec indaga os espíritos de verdade sobre as manifestações dos espíritos algozes no corpo encarnado. Pergunta Kardec: podem os espíritos intervirem na vida dos nossos irmãos encarnados? E a resposta dos espíritos de verdade é única e bem simples: não só podem, que como de ordinário, por muitas vezes são eles que regem a vida dos encarnados. E na pergunta de número 460, Kardec pergunta: e como se faz esta manifestação para que os espíritos tenham tamanho alcance sobre os irmãos encarnados? E os espíritos de verdade relatam: é pelo campo da mente, pelos pensamentos, porque doravante os seus pensamentos, o campo cognitivo não está no seu corpo biológico, está no plano espiritual, facilmente acessado por um outro espírito, na dimensão do plano espiritual. Assim, acessando os seus pensamentos, a sua casa cognitiva, os espíritos tecem e enredam histórias como se fossem sua verdade, levando a vós, irmãos encarnados, a sua manipulação de ações. Acabam vós, irmãos encarnados, por falta de vigilância de seus pensamentos, agindo segundo o sussurrar dos espíritos. E na pergunta 461, Kardec indaga: e como podem os espíritos encarnados não caírem em tais armadilhas? Fazendo imediatamente o exame de consciência. Se queres algo para ti, faça ao outro. Se não queres algo para ti, não façais ao próximo. Se esta for de tua casa mental uma ação para o teu próximo, que não desejais a vós, jamais o fazeis. Porque se o fizer e for instrumento do Espírito, estarás vós cometendo uma ação, lançando-se como marionete mais e mais ao campo espiritual. No bom trato, na boa harmonia, no bom convívio com os seus pares, jamais fazendo ao próximo aquilo que não gostaria de receber. Estarás sim protegido contra o plano espiritual. E para isso é preciso silenciar as vozes da mente, sabendo exatamente quais são suas e quais não as são, mas neste exame consciencial do que devo eu falar ou não, e qual seria a minha reação se fosse eu o joguete daquelas palavras, interceder, cercear, calar-me, para que não haja uma ação de minha vogal, seria o mais prudente. Esse exercício constante, diário, assim vai podando os laços dos espíritos sobre a sua cognição, sobre a sua consciência, o seu pensamento. Aqueles que quiserem dedilhar mais sobre o assunto, vamos abrir para as perguntas. Nós também abrimos o campo para qual que seja a sorte de qualquer pergunta for, mas guardemos sempre este ensinamento. Para mudarmos a nossa jornada, devemos analisar trivialmente as nossas ações para os nossos próximos, pois se elas forem pautadas naquilo que eu gostaria de receber, já estamos no caminho. Mas se ainda falamos palavras árduas que não gostaríamos de escutar, devemos mudar a rota de nossa jornada. Se ainda saem de nossas bocas vogais que machucam e que também nos machucariam se fossem ditosas por outra boca, ainda estamos a andar num pântano, não estamos caminhando e muito menos correndo. Precisamos imediatamente desta análise consciencial daquilo primeiro, o que fazemos ao nosso próximo, para depois pararmos de reclamar sobre o que o mundo manda e dilacera sobre nós. Ok? É só para deixarmos um campo aberto para reflexão, porque vemos muitos irmãos nossos caírem para o campo obsessivo e que já têm munição suficiente para serem vencedores. Vêm a casa frequentemente, estudam Kardec, devoram as palestras, leem tudo que podem sobre o Espiritismo e são jogados como ovelhas fáceis no covil dos nossos irmãos obsessores. E se estes não observarem as suas ações perante ao seu próximo, dificilmente vão ter paz e serenidade.
Buscai a reforma de ti, não do outro. Buscai ser melhor você, não ao outro. Ao outro aquilo que o outro bem quiser, porque é lei do livre-arbítrio. A você o dever de ser melhor. Se o mundo parece ruir perante a ti, reveis as tuas ações, não ao que o mundo lança sobre ti. Porque se não seria Deus permitir que o mundo jorrasse sobre vós problemas que não fosse de sua alcunha, não fosse vós merecedores de tais cobranças. Este não é Deus. Se o mundo então se derrama sobre os vossos ombros, agradecei. Senhor, estáis pesado demais. Nesse peso que sinto no torpor dos meus ombros, procurarei rever as minhas atitudes. Pois se sou cobrado é porque sou devedor. E vamos em frente. Seguimos, mas sempre preparados para mudarmos as nossas atitudes. Sempre. Vamos lá. Eu tive um acontecimento muito grande tempos atrás, e aí eu queria tirar, sabe, de comunicação, tirar esse crescimento, esse crescimento. Mas toda vez que eu deito para dormir, toda hora parece que vem, sabe? Uma vozinha no seu ombro. E eu não consigo de jeito nenhum, e parece que não pode ser um espírito que eu Exato. Eu já abri a resposta de sua pergunta. Ela narra para nós que há algum tempo atrás ela teve um aborrecimento muito grande nos tratames da vida, no dia a dia. Quem aqui não tem aborrecimento com o seu próximo? Seja ele do mesmo teto, seja ele sanguíneo, ou seja ele pares mais próximos, profissional, pessoal, íntimo. Estais encarnados, estais propensos à lei do livre-arbítrio. O outro fala o que quer, você tem que escutar porque tens ouvido. Falas o que quer porque tens boca, o outro tem que escutar porque tem ouvido. A gestão e a administração da sua psique é importante, porque o outro fala o que ele quer. Você escuta porque tem ouvidos. Você guarda porque tem rancor ou liberta porque tem amor. Entendemos? Se alguém fala é porque tem voz. Você escuta porque tem ouvido. Você guarda porque tem rancor. Você liberta porque tem amor. Se guardas é porque guardas em teu coração ainda o rancor, o orgulho ferido. Isto é uma máxima quase que da totalidade dos espíritos da terra. Nós estamos na terra porque ainda não aprendemos a amar condicionalmente, porque quando aprendermos a amar não seremos ofendidos, e se não somos ofendidos não guardamos, libertamos, devolvemos ao universo, na simples narrativa, Senhor, Ele tem vogal, graças a Deus Ele fala, eu tenho ouvido, graças a Deus eu escuto, mas eu não tenho ódio, não tenho rancor, então eu liberto, porque a Ele dou o direito dele ser o que Ele bem quiser, mas a mim, eu tenho o dever de ser melhor. E esse sentimento não estás me fazendo bem. Me ajuda, Senhor, afaste esse cálice de mim. Me ajuda a esquecer esta tormenta. Me ajude a tirar do meu coração e então perdoar. Esta é a prece que devemos fazer. Já te dei a solução para este acontecimento. Quando os pensamentos estiverem revoltos, orai com a mente. Se não conseguir, orai com a voz. Se não conseguir, dobrai o seu joelho. Se não conseguir, colocai um hino, um louvor, uma cantiga, o que quiser, seja qual hora for, buscai na oração interromper os pensamentos tumultuosos. Esta é a solução para o teu caso. Narrei a você porque ele existe, é porque somos almas falíveis ainda, somos espíritos moradores da terra e fatalmente, quando alguém nos fizer o mal, não saberemos libertar porque ainda não amamos. É tão difícil libertar quando amamos, quiçá as pessoas que nós não amamos. Quando alguém que nós amamos muito, por muitas vezes saiu de nosso próprio útero, por muitas vezes está nos graus parentescos mais próximos, temos tamanho amor, ainda sentimos rancor.
quiçá as pessoas que nós não amamos. Esta é uma máxima de nós espíritos. Então não estou falando aqui a vós que exista um espírito que não possa sentir o rancor, pois em verdade eu vos digo, quase que a totalidade o sente. Mas estou mostrando a vocês como operar, como funcionar para se libertar mais célere deste processo. Orai sempre. Agora, disse a você o porquê estás. Porque tens esse rancor. Deves jogar para o universo, não conseguindo perdoar, não conseguindo amar, pedis ajuda ao Pai em oração sempre. Agora eu vou contar para você o que mais te devora, o que mais acaba com a sua paz. Chama-se espíritos obsessores. Porque o espírito obsessor, ele sabe aquilo que está no teu coração magoado. Ele sabe a história que te dói. Ele sabe o acontecimento que deveras está te sufocando. E quando se coloca a deitar, o espírito vem sussurrar em seu ouvido a lembrança daquela dor. E você a somatiza com a sua própria lembrança. Ele lembra e você busca o que aconteceu. Isso fisicamente inicia-se o jorrar de hormônios, levando até a dificuldade de dormir, porque está excitada, porque a mente em pensamentos do passado, ela jorra hormônios de adrenalina, acabando com o sono, fazendo-a adentrar pela madrugada, por muitas vezes, chegando a dormir na exaustão corpórea, em altas madrugadas, quiçá passar as noites em claros. Quantos são os nossos irmãos que fazem isso? Muitos. Isso não, o Douglas, sabendo de todo o processo, já foram noites e noites em claro. Não é uma máxima saber apenas como reagir, mas também ter firmeza em fazer. O espírito obsessor, ele sabe de tua dor e coloca ela contra você. Colocando em seus pensamentos imediatamente, deves você ter a oração em pronte. Senhor, eu não quero sentir rancor. Senhor, eu não quero sentir dor, eu quero perdoar, mas ainda não sei. Eu desejo perdão, eu desejo não sentir isso, mas eu não encontro uma forma. Tu não encontras uma forma, irmã, porque tu não estás sós. Estás cheia de espíritos que querem a tua derrocada. Pelo simples fato de a tua infelicidade ser a felicidade deles. Porque são espíritos amargurados, espíritos que se felicitam com a desaventurança dos nossos irmãos encarnados. Às vezes nem se trata de espíritos algozes de longa data, são espíritos do cotidiano, que apenas a felicidade os incomoda. Então, você tem que ter em mãos a fé e a oração, humilde para consigo mesmo. Não suporto, Pai, não quero, não posso mais com essa dor. Pedi Jesus que antes, na noite de ser crucificado, ele foi ao monte e disse ao Pai, sabedor dele que seria crucificado, ele disse assim: Senhor meu Pai, tu que me conheces, se for permitido e se for possível, afastai de mim este cálice. E quem narrou isso 3 vezes foi o Espírito de Jesus Cristo de Nazaré. Quem somos nós para não fazermos a Deus? Mediante ao saber de sua crucificação, Jesus pediu para Jesus afastar esse cálice dele. E Deus, decidido, sabendo que esta seria a parte que o guardaria para toda a eternidade, não consentiu em oração. E Jesus então se acerenou e falou: então, Pai, cumpra-se a sua vontade. E Cristo foi crucificado. Se até Cristo rogou em seu martírio mor para o Deus, nosso Criador, nós o devemos fazer. Mas o devemos fazer perante sabedores de nossas limitações. Quando a dor nos assolar, e essa dor veio de outro, pedimos ao Pai: Pai, não é culpa do outro, é culpa do meu coração que está sangrando. É culpa da minha dor, ao qual eu não consigo processar ainda, porque sou um espírito entalhado de defeitos, ó Pai. Me auxilie. Essa oração consentida rompe imediatamente as vozes que lembram esta informação. E então na oração adormece o corpo. Mas às vezes não é fácil. Às vezes é uma briga de minutos, até de horas. Mas deve ser sempre fiel à oração.
Repito, a oração pela mente não consegue a oração pela vogal, não consegue aumentar a voz, não consegue dobrar o joelho, não consegue colocar hinos e louvores para auxiliar. Nesta luta diária, você se protege e blinda. E Deus olha para a filha dele e diz: filha, eu sei o que passas, eu nunca arredei o pé de ti, mas são processos que a tua alma precisa para ser lapidada. Continuai firme na jornada, estais com o manual da oração. Buscai-me que eu te socorrerei. Batei em minha porta, então a porta abrireis a ti, mas façais a tua parte sempre. Porque em verdade eu vos digo, podemos fazer milhões e milhões de desobsessões, trarás a você alívio imediato, mas não alívio eterno, porque nenhuma alma pode ser libertada dos algozes, se não for ela merecedora para tal. Podemos fazer, as desobsessões acontecem desde muito antes de Jesus, e ainda não somos perfeitos. Então não é uma cura a desobsessão e o exorcismo, é um paliativo que traz alívio momentâneo. Ah, quisera eu que fosse tão simples. Abríssemos uma tenda, aqui jaz a sua desobsessão. Deixais os seus algozes aqui e parte para a sua vida liberta. Mas não funciona. Porque não se trata de tirar os espíritos, se trata de reforma íntima, de mudar os atos íntimos. Como disse no início, adverti-se todas as vezes que uma palavra dita de sua boca não for uma que gostaria de seus ouvidos escutarem. Advertindo a si mesmo, encontrarás melhor tratame na sua vida biológica e certamente lhe serás mais fácil governar a sua existência biológica. Buscai a oração, irmã, sempre, sempre. E nós estamos sempre olhando vocês, sempre de perto, em processos muito agudos, obsessivos, são chamados em vários trabalhos desta casa, de segunda a sábado, e são retirados espíritos. Só para que vocês possam ter uma noção, nesses irmãos que aqui estão encarnados, que nesta noite vieram estar para conosco, existem algo de 150, 200 espíritos que vieram com vocês. São espíritos que literalmente atrapalham a jornada de vocês. Quando vocês pensaram em aqui estar e concretizaram em aqui estar, estes espíritos quase beirando essas 200 não retornarão com vocês. Eles ficarão de castigo aqui nessa noite. A palestra que se encerra continuará para eles, pelo menos por 72 horas. Eles estarão nesta sala, reféns, prisioneiros, em aspas, como se fossem alunos precisando daquela hora a mais. Ficarão aqui nesta sala por 72 horas, escutando palestra após palestra. E entendendo, alguns, poucos, pedirão ajuda e socorro e serão resgatados. Aos outros a porta se abre e eles saem. Aí eles vão achar vocês ou não, segundo a vibração de vocês. Aí ela fora. Ok? Sim. Vamos só ali que já estou dizendo. Existe uma obsessão consentida, onde de repente a gente consegue, o médico não consegue ajudar para não interferir no livre-arbítrio, obsessão. Eu vou dividir a sua pergunta. Obsessão consentida. Vamos tratar sobre esse ponto porque ela é muito factual e muito constante. Vamos falar sobre o português, a gramática. Obsessão consentida. A obsessão consentida é quando o encarnado consente o obsessor. Esteja o encarnado lúcido ou não. Exemplo, a mãe desencarnou. O filho sente tanta falta da mãe, que este sentimento traz o espírito da mãe para perto dele, ao qual se torna um obsessor. Consentido. Ligados pelos laços mais sutis, chamados laços do amor, ao qual muito difícil um médium consiga detectar,
porque ele se aproxima ao anjo da guarda. Vou trazer um exemplo claro. Certa feita, atendemos aqui nesta casa um homem cujo tinha enterrado o pai há 7 anos. Estava ele adoentado fisicamente nas doenças que a medicina do homem não identificava. Ele achou que estava com câncer, ele achou que estava com N problemas, e a medicina não achava. Revirava-se em várias cidades, em vários estados, à busca daquela doença, e ele não encontrava. Até que um dia o Douglas o abraçou, e não foi nem na casa espírita, foi fora. Quando o Douglas abraçou, houve uma ruptura entre o espírito dele e o obsessor, e o Douglas tomou um choque. E ao tomar o choque ele falou: você pode ir no centro espírita, estou te convidando. E ele veio. E quando ele adentrou, novamente no abraço, quando nós incorporados e abraçamos vocês, existe uma máxima: a nossa presença de espíritos desobsessores que somos, ao tocar o corpo de vocês pelo médium, todo o espírito, toda energia que estiver no seu corpo, ela emancipa em dimensões, ela foge e volta. É neste momento que pegamos as obsessões por laços por amor. Somente com choque anímico, pela energia cerebral, que podemos identificar essas obsessões por amor. Porque é obrigatoriamente a separação dos corpos no abraço que fazemos. Então estes corpos se dilatam e eles voltam. E quando há dilatação, nós identificamos os reais sentimentos, porque amor é amor. Então, quando você tem um obsessor consentido por amor, você passa por N casas espíritas, N religiões, e não acha, porque é consentido, são laços do amor. Então, paramos e pedimos para ele, para termos uma conversa, e disse a ele assim: o seu pai já desencarnou há um tempo, o seu pai era um bom homem, e quando caiu para o plano espiritual, longe das crenças, ele viu que tinha a possibilidade de continuar a obra dele através de você. É o único filho homem, com outras irmãs. Então você assumiu os negócios do pai e começou a prosperar. E ele te ajudou. Ele vem há 5 anos te ajudando. É interessante que você passou a fazer coisas que nunca estudou para fazer, como seu pai fazia. Você começou a agir como seu pai agia. Você fez coisas como seu pai fazia. Você se tornou uma parte do seu pai. Só que o teu corpo é feito para suportar o teu espírito. O seu cérebro produz energia para vencer a gravidade para o teu corpo e teu espírito. Quando temos uma obsessão consentida, existe um corpo, um cérebro e 2 espíritos, ou mais, depende. Mas, em suma, neste caso, os 2 espíritos ocupando o mesmo corpo com a mesma energia cerebral. Vamos trazer a física e a ciência. Se o seu cérebro produz energia vital para vencer a força da gravidade, todos os seus órgãos não estão amarrados em seu corpo. Todos os órgãos recebem força vital para se ampararem no sistema muscular e no sistema ósseo, para ficarem no seu lugar quando você está em pé, para que a força da gravidade não o achate ao centro da Terra, para o chão. Se você não tem energia vital, essa energia vital, em suma, é dissipada para esse espírito obsessor, os seus órgãos passam a não ter energia para vencer a força da gravidade. Você tem dores horríveis, você não tem vontade de levantar da cama, você não tem vontade de acordar de dia, você começa a adoecer. E a doença não é uma doença, por isso que a ciência não identifica, é a desalocação dos órgãos que não têm energia para vencer a gravidade. Eles estão descendo, causando dores insuportáveis. Deslocamento de suas retinas, o deslocamento de seu cérebro, o deslocamento da sua massa encefálica, o deslocamento de todos os seus órgãos, todos eles indo para baixo, não vencendo a força da gravidade. Adoece ao ponto de que os deslocamentos dos órgãos se rompendo, existem infecções, existem hemorragias internas, sem atritos, sem acidentes, doenças autoimunes. O teu corpo
é feito para suportar o teu espírito. Uma obsessão consentida traz todos esses dons, adoece o corpo e a ciência não a enxerga. E então ofertamos a ele. O seu pai pode ser retirado de você, ou podemos perder um tempo para você vir a casa, nos estudos de quarta, aprender. Porque como ele está com você, tudo que você escutar, ele vai escutar. Então a vocês que possam estar neste quadro obsessivo, quando estáis sentado, os seus espíritos estão escutando. Quer queira, querem não. Então nós vamos tentar com o seu pai alguns meses. Se ele for irredutível, acredito que não, porque nenhum pai quer ser o agente da morte de seu filho, ou a maioria. Tem alguns pais que querem sim que os filhos morram, mas isso é um outro caso, mas existe. Então, durante meses, o pai dele veio ao centro, todas as semanas, até que o pai dele decidiu sair, decidiu seguir, porque fora explicado ao pai dele, nas 72 horas que narrei a vocês, que ele iria continuar e iria matar o filho dele, ia trazer karma para ele, porque se ele pela obsessão matasse o filho, ele ia para o umbral e o filho ia como vítima, e ele se afastaria do filho dele por séculos, por um ato desse, acreditando que é por amor, uma ignorância. Nós fazemos cada ato falando que é por amor. E é por amor que eu matei ele, é por amor que eu matei ela. Essa é a obsessão consentida, laços do amor. Isso tratamos aqui. A longo prazo ela adoece o corpo, simplesmente adoece. Os primeiros sintomas é não querer sair da cama. Você não tem energia para vencer a força da gravidade. Exemplo claro, se você erguer a mão, você não a mantém, ela cai contra a tua vontade, porque para manter a sua mão desta forma, você está fazendo com que o seu cérebro jorre energia vital. Não é energia corporal, não é apenas o acionamento dos seus músculos que com o sistema nervoso está mantendo esta mão aqui. É fluido universal, porque sobre esta mão está a força da gravidade, fazendo com que ela caia. Para você manter, você está queimando essa energia. Se você ficar muito tempo com a mão assim, acabando a energia, você cai. Se você permanecer e concentrar toda a energia vital e manter as mãos em horas, você desmaia, porque não tem mais energia para manter o cérebro na posição que ele tem que estar. Se o cérebro baixar milímetros, você desliga, você apaga. Isso é biologia. Força da gravidade. É isso que a obsessão faz. Falando do médium, dificilmente o médium capta, seja por amor, na obsessão consentida, seja por amor, seja laços do amor, é muito passado como anjo da guarda, como mentor, porque os laços são os mesmos. Mas quando está agravado, quando está adoentado, o espírito ele também afasta um pouco. Então, médium por muitas vezes não pode fazer nada. Nem o médium, às vezes o médium é tomado pela obsessão por amor. São tantos médiums. Ser médium não te dá agrado de nada. Você não tem... se vocês soubessem que nascer com a mediunidade ostensiva, empírica, não te traz benefício algum, a não ser que, se você trabalhar muito e fizer correto, você acelera. Se você trabalhar pouco e não fizer correto, você retarda. E se você fizer tudo errado, você fica muito tempo no umbral, mais do que a grande maioria. Então não há benefício, não é dom, é compromisso. Todo compromisso bem feito, ótimo. Todo compromisso mal feito tem as consequências. Então, tirando os abraços, tirando da Umbanda, que alguns trabalhos da Umbanda também quebram, algumas linhas da Umbanda quebram os laços de amor, principalmente laços de amores, não este pai e filho, mas laços de amor esposa e marido, marido e esposa. Porque temos os casos de obsessão consentida são os casos de amor de vidas passadas. Vou dar um exemplo. Se nessa vida você teve essa esposa
Aí vocês desencarnaram. Por deveras o destino você não pôde reencarnar, e ela reencarnou, ela vai casar de novo. E aí? Se nessa vida você era ciumento ao extremo, você vai virar anjo? Com certeza não. Então, se você for ciumento o suficiente nesta vida, tratai, porque para não agravar isso para o futuro. Então, muitos irmãos e irmãs estão encarnados com obsessores dos casamentos das vidas passadas. Aí a vida amorosa tem tantas dificuldades, o ciúmes ele é tão dilaceroso, ele ruína os encontros de namorados e matrimônios. Aí você fala, nossa, tudo isso de ciúmes. O ciúme seu é esse. Aí vem o espírito que era o marido dela na outra vida e aceitou. Aí vem a esposa da outra vida e aceitou. Então, temos que tomar muito cuidado. Então, muitos são os casamentos que se desenlaçam, ou os namoros que se desenlaçam por causa dessas obsessões. Aí você me diz, mas esses obsessores eram da vida passada, eu não desvinculei da minha esposa da vida passada ainda, porque se tirar você desse corpo, a sua alma ama aquela. É por amor. Então nós nunca sabemos de fato se é por amor ou se é por obsessão, por posse. É apenas nos abraços, ou no estudo, ou nessas 72 horas que nós armazenamos os espíritos que estão com vocês. Gravar este número. Quando vocês saem daqui, as 72 horas para vocês são leves. Dali a pouco cai a mundo. Agora vocês sabem por quê. Então aproveitar as 72 horas para olhar o espelho e falar o que eu não posso falar, o que eu não posso falar, o que eu não posso falar. E vai. Tenta sorte. Sério. Ok? Ficou explicado? Uma pergunta aqui, tipo de curiosidade. É sabido que quando a gente nasce, a gente tem um dia pré-determinado para passar para o outro lado, né? Quer dizer, segundo a gente lê, o segundo fala, né? Que quando você nasce já é traçado o teu destino. Pensando isso aqui, muitas pessoas abreviam a vida tirando essa parte, né? Que isso é fora, mas a espiritualidade tem condições de prolongar a tua jornada, que você tem um trabalho ainda a fazer, ou diminuir ela por você já ter feito? Ótima pergunta. Acho que todos escutaram a pergunta? Ok. Quando nós nascemos no útero, nós não sabemos a hora da nossa morte. Nós somos um celular. Nós temos uma bateria. Só que esse celular não é recarregável. Você não coloca na tomada. Então, como um grande aparelho de celular que somos, quando nós passamos a madrugada inteira que éramos para estar dormindo, gastando o celular, de manhã ele vai estar com a bateria baixa. Assim somos nós encarnados. Se nós não tivermos o repouso corpóreo correto, se nós não exercitarmos o corpo corretamente, se nós não vivermos uma vida biológica adequada, esta bateria que já veio conosco, ela é diminuída, porque estamos gastando erroneamente. Se gastarmos corretamente, ela durará 80 anos. Então, é algo assim. Nós nascemos com a bateria de durarmos X anos. Não é definido a morte, a data. Morrerei com 88 anos no dia tal, tal, tal. Não é sabido essa informação no nascimento. Porque você tem toda a trajetória. Então, como você vai precisar de alguma coisa que está ligada ao teu livre-arbítrio? É preciso. Então, todos nascem com uma bateria, energia vital, para durar uma quantidade de tempo. Em suma, nos tempos de hoje, está entre 80 e 90 anos. É o que se dura aqueles encarnados de hoje. No passado, não. Era 50 anos. E mais remoto ainda, era 30 anos. Então, dependendo da cultura, do tempo, do momento que estávamos, a bateria, ela era menor, hoje é maior. Então, todos nós nascemos com uma bateria. Essa bateria bem usada vai durar o que precisa, ela não bem usada vai durar menos. Pode você usar bem e durar mais? Pode. Pode você usar bem e durar menos? Pode também. Porque se você fizer tudo o que você veio fazer e concretizar com 40 anos, e a tua bateria para 80, Deus vai olhar para você e vai falar, você já fez tudo com 40 anos, parabéns, sai.
Exato. Então, você tem a bateria necessária para que dentro da análise total daquilo que você veio fazer, você cumpra. Se você cumprir antes, parabéns, você desencarna. Os bons morrem logo. Conhecem esse ditado? Os bons morrem cedo. Quando você concretiza a sua missão, quando você concretiza aquilo que você veio fazer, você desencarna. Mesmo que tenhais mais bateria. E quando você chega na bateria e é uma pessoa boa e não concretizou, é reabastecido um pouco para que você permaneça. Exato. Aqueles que são muito ruins, muito maus e estendem a sua trevosidade perante a carne, e o plano espiritual está tão ruim que aqui é melhor ficar, vasos ruins não quebram. Conhece esse ditado também? Fica o corpo prisioneiro, fica a alma prisioneira do corpo aqui. Aí tem as doenças da velhice, tem outras doenças que vão assolando esse corpo, mas mantém essa alma prisioneira. Então, não podemos precisar a data, podemos precisar a quantidade que a bateria dura. Aí nós pegamos um espírito que era para durar 80 anos, ele está com 24 anos na faculdade, nós falamos, uau, ele torrou 40 anos em 24. Porque não dormiu, porque não se alimentou, porque decidiu tomar uma vida desregrada. Acontece de gastar 16 anos a mais do que deveria. Aí depois vão passar perrengues, vão ter dificuldades. Porque a vida vai parar ele para que esse tempo que ele acelerou fique numa cama de hospital, fique adoentado, fique para que depois ele retorne, porque ele precisa cumprir o processo. Então a vida te para, por amor ou pela dor. Mas você tem que cumprir todos temos que cumprir um cronograma. Cumprindo-o, desencarnamos. Se estendemos demais, não é está durando bastante porque tem. Não. Alguns lhes dado tempo a mais. Divaldo, Chico Xavier tiveram bastante tempo, mais do que energia, mas era pela obra. Foram fazendo tanta obra que terminou, mas tinha potencial demais. Então foi jogando mais. Mas eles vão até o final. Não acabou a missão dele ainda, então ele não foi isso. Ou você fez a tua missão e tem possibilidade de fazer mais. Então lhe é dado novas missões, novas oportunidades. Então você vai continuando. Isso é muito íntimo de cada espírito, mas a grande maioria desencarna. Mas tem espíritos que por uma boa obra é ofertado. Quanto tempo demoraria para encarnar o Chico Xavier? Muito. Então, se Chico Xavier tinha que bateria para durar 60 anos e a obra dele está impecável, vamos dar aqui mais 30 anos. Então, este acréscimo também é ofertado, mas isso é um mistério de Deus. Podem acreditar, tudo é medido como probabilidade. Mas é com a anuência do espírito encarnado. Sim, sempre. Nada é feito sem a anuência do espírito. O espírito dorme, é levado, fala, olha, tua obra é boa, temos mais 30 anos aqui, você quer? Quero, então vai. Quer? Não, não quero, então morre dormindo. Assim funciona. Tem problema para dormir, não consegue dormir. Vamos lá. Sinto informar que são vários, irmãos. Como a primeira pergunta que disse, você não consegue dormir porque você está super excitado nos seus pensamentos. Porque a única forma de você lubridiar o seu corpo para ele não cumprir as funções biológicas é o seu córtex frontal estar acessando e ordenando com que o corpo o respeite. Porque o teu córtex frontal, ele ordena o sistema nervoso. E para você deixar ele funcionando, você tem que excitá-lo. Se o córtex frontal só guarda as lembranças de curto tempo, são as lembranças mais... o que você almoçou, o que você jantou, no máximo 7 dias. Se é essa informação que ele armazena, a superexcitação vem do espírito. Então, quando você não tem um espírito quieto, você traz os pensamentos do espírito para o córtex frontal. Acionou o córtex frontal e hiperexcitou. A tireoide vai jogar hormônios de adrenalina no teu corpo e você vai ficar na cama virando para lá, virando para cá, virando para lá, virando para cá, sem conseguir dormir porque a mente não está quieta. Então, o que a ciência faz? Se você procurar a ciência, ele vai te dar calmante. O que o calmante faz?
vem no seu córtex frontal e desliga ele. Ele desliga o disjuntor. Ele vai para o seu cérebro e desliga os receptores. E acabou. Você dorme, por obrigação. Mas isso não imputa que a tua alma descansa. Porque às vezes você toma um calmante e acorda cansado, como se você tivesse ficado a noite inteira trabalhando ou pensando, porque você não acalma a mente, o espírito. Você simplesmente dopou o corpo e não acalmou o espírito. Qual que é o remédio mais eficaz? Controle da sua mente. Eu não quero. Ah, mas como faço isso? Com o auxílio da oração. Ora, o Pai Nosso some, você ora, o Pai Nosso some, ora. O mesmo ensinamento. Ora pela mente, fugiu o pensamento, a oração. Ora com a vogal, sumiu a vogal. Esquece o Pai Nosso. Quem é que já esqueceu o Pai Nosso? Ora mais alto. Não conseguiu, põe música. Põe fone de ouvido para não incomodar, porque ninguém merece ser incomodado. Aos seus barulhos, seja seus. Então hoje já tem fone de ouvido, usar a tecnologia em favor dos outros. Não fazer ao outro que não gostaria que fosse feito a você. Colocar iPhone, escutar louvor. Buscai este equilíbrio de pacificar o seu espírito. O seu espírito é a tua consciência. Se você buscar pela oração, você dorme. Mas tem que ser insistente. Ah, mas eu faço isso e não consigo. Você faz isso, mas você não venceu a guerra de cabo de guerra. É você puxando daqui e os obsessores puxando de lá. Você tem que ganhar. Se você perder, não importa. Você sempre vai perder. Uma hora você ganha. Aí você treina isso todos os dias. Ah, mas a oração é difícil para mim. Então vamos para a ciência. Meditação. Buscai meditação. Buscai músicas tranquilas antes do sono. Buscai mudar a refeição. Frequência. Até a música que escuta, a hora que passar das 6 horas, ela influencia. Então você deu 6 horas, você começa a desacelerar o seu metabolismo e usa a ciência. Hoje eu me recordo apenas o que é mais fácil aqui, é a meditação. Porque hoje você entra na internet, faz curso de meditação online e vai lá e tenta a sorte. E vai tentando. Mas a oração é a melhor de todas. Não conseguindo pela oração, usar a meditação. Quer ter descanso? Começa a desacelerar às 6 horas da tarde. Já não começa a marcar compromissos agitados, não começa a marcar nada, para ir desacelerando, para que você ao dormir esteja tranquilo. Mas o teu corpo biológico, ele é feito para dormir. O que não deixa é a hiperexcitação do córtex frontal, que é a tua alma jorrando uma quantidade absurda de informações, seja sua ou seja dos obsessores. É aí que haja a obsessão. Porque nós mesmos, pela nossa ansiedade, jogamos um monte de pensamentos no futuro. É a nossa ansiedade. Então não adianta culpar o obsessor, é nosso. Ou os obsessores nos colocam os agentes tumultuadores para que perturbemos os nossos sonhos. Mas sempre no cabo de guerra. Se você colocar a oração em 20, 30 minutos, você consegue. Mas é 20, 30 minutos. É uma guerra, é uma batalha. De 30 minutos, você com os teus pensamentos. O sucesso, você dorme rezando. Esse é o sucesso. Ah, Pai Nosso que está no céu. Sucesso, você conseguiu. Se você está lutando, você vai cansar no seu corpo, porque aí é outra regra biológica. Se eu estou lutando contra os meus pensamentos na força da oração, quando eu coloco a fonética, eu estou usando os meus sentidos biológicos, eu estou narrando. E a narrativa, ela precisa usar o córtex frontal para fazer as palavras. Então eu já anulo o plano espiritual. Por isso que a oração em voz alta ela é mais eficaz. Ela desliga qualquer interferência com o obsessor. Por isso que o evangélico reza e ora em voz alta. Fazendo isso, você vai desconectando e também adormece. Usa remédio para dormir? Se o médico receitou, nós não estamos aqui para desreceitar. Nós estamos aqui para ensinar uma forma mais eficaz. Porque o remédio a longo prazo vai te deixar dependente dele. E, em verdade, eu te digo, o teu corpo é tão perfeito, que quando ele perceber que o remédio para dormir para ele é uma droga, ele começa a lutar contra esse remédio, fazendo com que esse remédio não tenha mais efeito. Essa é a inteligência do teu corpo. Não é uma má formação,
É o teu corpo ordenando que este remédio é uma droga e ele passa a criar agentes para imunizar aquela toxina que te dopa. Então ele vai criando esses mecanismos porque ele é feito para te proteger e para que você viva sem a necessidade de colocar nenhuma substância em seu corpo. Ah, mas a medicina existe. Pode usar remédio? Pode. Ao primeiro sinal de estar viciado em determinado remédio, afaste-se. Ok? Lembro de uma época do Sorin. Lembram disso? Quantos irmãos tiveram sua vida espiritual agravada pelo uso indiscriminado do Sorin? Isso é um agravo. Parte para o plano espiritual sendo suicida inconsciente, que destruiu o sistema respiratório com o uso de drogas que ali não deveriam estar. Quem depende do remédio, por exemplo, por pressão alta? Repito, a ciência medicou, nós não retiramos. A ciência existe justamente para que haja o equilíbrio, o bem-estar. Porque se o teu corpo tem a ciência para te trazer bem-estar, deveria ser, se eu estou com o meu corpo com bem-estar, porque a ciência me trouxe, o meu espírito vai estar calmo. Deveria ser assim. Porém, não é. Às vezes você está doente, teu espírito está calmo. Você fica bom, teu espírito agita. Quero um exemplo? Quando você está com uma gripe, você não sai para beber, não sai para festejar. Então você está adoentado e o espírito calmo. Você curou, vou para a festa. Eu vou fazer aquilo que me deixou doente. Então, a ciência existe para trazer bem-estar ao corpo, para que o bem-estar corpóreo possa fazer com que você se preocupe com o que realmente é útil para a sua vida. Entre elas, fazer o bem, a caridade, rever os seus atos, ser benevolente, ser gentil, rever, porque é mais fácil fazer isso quando o seu corpo está bem. Então, por isso que existe a ciência, por isso que existem medicamentos. Ok? Vocês conhecem um ditado que fala assim: a mente adoece o corpo? 80% das dores, das doenças, vem da mente. Perturbação da mente adoece o corpo. Os outros 20% são realmente patológicos. Pressão alta, você me diz da pressão alta. 98% daqueles que têm pressão alta, os têm porque não conseguem controlar a sua mente. Os outros 2% é por má formação de algum sistema cardíaco. Mas os 98% pressão alta vem do desequilíbrio. No entanto que o remédio da pressão alta, ele tem os dilatadores dos vasos, ou o inibidor dos vasos, pressão alta ou baixa, mas também tem alguns outros ingredientes que te traz tranquilidade. Ele te desacelera o ritmo também. Então, muito a mente. Quando vocês perceberem uma mente sã, corpo são, uma mente doente, corpo enfermo, vocês precisarão menos dos medicamentos. Menos mesmo. Mesmo. Deixa eu ver se eu entendi. Quando você induz o sono, o teu espírito desdobra? Não. Não pode desdobrar. Se você tomou um calmante, como é que o teu corpo, como é que teu espírito vai arredar o pé do seu corpo? É imprudente. Não, ato contínuo, se você tomar por anos, o teu espírito não vai para lugar nenhum. É imprudente. Olha a pergunta que você me faz. Eu vou buscar pela lógica tentar a explicação. Eu tenho um corpo e tenho um espírito. Se eu adormeci o corpo, naturalmente o meu espírito desdobra e vai para o plano espiritual. Sem medo. Por quê? O meu corpo está adormecido pelo sono do corpo. Existe o cordão. Não, ele está sendo protegido. O cérebro está processando, criando eletricidade. Se algum espírito se lançar no corpo dormente, o cérebro repele o espírito, dá choque. Então por isso que às vezes vocês estão dormindo, vocês têm choque. Há um espírito que se lançou contra vocês. O corpo de vocês dá choque, como uma cerca elétrica. É a função do cérebro. Então você dormiu, biologicamente normal, o teu espírito pode ir onde for. O teu cérebro está protegendo. É o cérebro que protege. O que o calmante faz com o cérebro? Desliga.
Aí teu espírito desdobra, o cérebro desligado. É prudente o teu espírito sair de perto? Então, quando você está tomando remédio, é mais fácil ser obsidiado. Não, porque o teu espírito está aqui do lado. Ele vai estar de sentinela. Ele só não vai arredar o pé. Então a possibilidade que você tinha de aprender durante a noite, você não tem. Porque você está refém do corpo. É imprudente. Por isso que os nossos irmãos em dependência química perdem o sentido. A dependência química, ele torta o cérebro. Então vamos lá. Você usou tanta droga que adormeceu. Aí vem, o teu espírito sai fora do corpo. Só que você é imprudente. Aí você afasta. Vem o obsessor e acopla. Aí levanta igual um zumbi. Alguém já viu algum dependente químico igual um zumbi? Alguém já viu esses dependentes químicos com força absurda? De lançarem-se em automóveis, de baterem, de brigarem, de apanharem muito e nada acontecer com eles? Eles não estão com a alma deles. Eles estão com algumas dezenas de espíritos tomando aquele corpo. Porque o corpo torpeu. Não, é uma obsessão sonambúlica. Mas é espírito ali. Por causa do uso das drogas. Droga é tudo que entorpece o cérebro. E é químico. Então droga é álcool, é calmante, é droga sintética, droga biológica, qualquer coisa. Entorpeceu o cérebro, adormeceu o cérebro, o teu espírito vira refém do teu corpo. Ele não arreda o pé, porque não tem proteção alguma. E o espírito que quer arredar o pé se torna imprudente, aí ele vira marionete. Aí ele é incorporado por possessão sonambúlica ou consciente, e aí ele faz atrocidade. Aí ele acorda no meio do nada, sem saber onde ele foi parar, o que ele foi parar. Quero um exemplo claro. Quem aqui já, em um bar, bebeu até os sentidos saírem e acordou na sua cama sem saber como lá chegou? Por quê? Adormeceu, tomando bebida, o cérebro foi desligado. Aí teu espírito saiu. Só que seu espírito saiu de perto do teu corpo. Aí veio um espírito bom, acoplou a você, dirigiu o seu carro, te colocou na cama, te devolveu para o seu lado. Aí você fala, é o meu anjo da guarda? Não, é o cachaceiro, porque sabe que você vai beber amanhã. Então ele está cuidando bem daquilo que é o meio de sentir a bebida. É irmão de pinga. É o irmão de pinga. Ele cuida de você. Entendeu? Você torpeu o seu cérebro. A sua alma emancipou. Se o teu espírito sair de perto, outro espírito cata. É a mesma coisa com o calmante. Então, aqueles que têm calmante torpeu o cérebro, o espírito tem que estar de sentinela. Afastou o outro espírito. Que uma noite mal dormida é um dia mal passado, né? Sim, várias noites mal dormidas são anos que você abrevia. Sim. Vamos, ali já fomos. O uso da melatonina. Exato. É interessante o uso da melatonina, porque certa feita, num tempo não tão longe assim, o Douglas estava com muita dificuldade de dormir, devido aos problemas da vida profissional. E ele fazia oração. Ele sentava, ele levantava, ele ajoelhava, ele colocava hino, ele ligava o rádio, ele desligava o rádio, e mesmo assim estava ele com muita dificuldade. E ele pediu ajuda de fato. Ele falou, Joseph, se eu não dormir eu vou pirar. Eu disse, sim, vai. E nada do que eu estou fazendo, estou conseguindo. Tudo que você me ensinou eu não consigo colocar em prática. Por isso que digo a vocês, não é fácil. Não adianta só saber. Tem que colocar em prática, e não é fácil. E eu disse a ele assim, existe uma droga que é mais moderna, que ela é menos prejudicial ao corpo. É a melatonina. Porque ela são estudos de uma toxina, de uma droga natural, que o próprio corpo produz, só que em escala pequena, e eles sintetizaram isso em uma escala maior e te traz torpor. E eu recomendei que ele usasse. E ele começou a usar. Aí um dia ele falou assim para mim, eu não vou usar mais isso aqui não. Eu disse, por quê? Porque eu sonho a noite inteira. Eu disse, sim, você sonha, porque ela não é um medicamento que desliga o seu cérebro. Ela apenas atordoa o teu córtex frontal. Então você é atordoado, você dorme, mas o cérebro continua pensando. E tudo aquilo que eram os pensamentos intrusos que te tiravam o sono, eles continuam agora em forma de sonho. Então você sonha a noite inteira. Aí alguns desenvolvem esse sonho em pesadelo. Então você sonha a noite inteira em pesadelo. É aquele sono que você não descansa. É a melatonina. Mas entre ela e o Rivotril... Um copo de vinho é melhor. Não.
Não é melhor. Então, o médico fala isso, toma uma taça de vinho para dormir. Uma que taça é de vinho, certo. pronto. A medicina fala que o vinho faz bem, sim, ele faz. A propriedade da uva, ela é benéfica ao chakra cardíaco, ao chakra, não ao coração. A propriedade da uva que vem da terra, ela é propícia ao chakra cardíaco, ok? E os estudos falam, esses cientistas mais antigos, que é um cálice por dia, um cálice português. Vocês já viram um cálice português? É desse tamanhozinho. Então ele é desse tamanhozinho, é aquilo lá por dia, não é um por refeição. São 7 refeições por dia. É um cálice português. Porque ele, com o seu organismo, o seu organismo consegue extrair a energia da uva e digamos assim, inibir o agente do álcool em um cálice de vinho português. Cálice português, é desse tamanhozinho. Aqueles que tiverem curiosidade, procurem lá. Não é um copo americano. Por isso que é português. Eles falam isso porque o vinho português é muito forte, então tem que ser pequeno. Então, aquela é a quantidade que o teu organismo consegue tirar o efeito do álcool. Porque se você tomar a quantidade do álcool subir para o cérebro, não adianta nada. Não vai fazer tudo, menos ajudar o teu cardíaco. Porque aí não... Para usar a uva no processo cardíaco, você tem que inibir o uso do álcool. Você tem que tirar o álcool do teu processo. Aí você usa aquele substrato, o seu próprio sistema joga para o seu chakra cardíaco. Apenas isso. Não é o álcool. Vamos lá. Pode perguntar. Você tinha mencionado na sessão da noite, primeiro de pai, depois de esposo. E aí eu até me emocionei porque eu perdi meu pai, mas depois eu perdi meu esposo. O pai morreu bem, meu esposo morreu muito difícil. Assim, às vezes eu tenho estados que eu quero isolar, fico bem chorona. Mas não que eu fique reclamando a morte deles, mas fico muito mal. Seria estranho na sua narrativa se você falasse que não sentisse falta. Seria o coração gélido, e não é. Então a falta, ela existe. Ambos foram no momento que tinham que ir. Nenhum foi abreviado de fato. Foram todos na explicação que dei da bateria, todos foram no término da bateria. Então, tirando o teu esposo, que de vez em quando ele vem te visitar ainda, e quando ele vem te visitar, te bate uma saudade maior. Então ele ainda, nessas andanças espirituais, ele ainda está se encontrando, e de vez em quando ele se aporta lá na tua casa, e lá ele fica por, no máximo, 10, 15 dias. Aí ele te atrapalha bastante. Então, se você parar nesse reduto do desencarne até hoje, você tem períodos de 15 dias, 2 semanas contadas, que é muito difícil. Aí depois parece que abriu a janela e você continua. Aí passa uns 2, 3 meses, é difícil. Aí abre a janela. Então, este ciclo que você está vivendo de 15 dias e 3 meses, 15 dias e 3 meses, é porque ele é um espírito consciente, lúcido, porém ele sente saudade e vai para lá e não tem ainda o discernimento. Então ele vai, fica lá, aí os teus protetores tiram ele. Aí ele fica um tempo, aí volta lá. Então está um ciclo meio que longínquo assim. Neste ciclo que você está, dificilmente você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. A sua vida amorosa, ela para, estanca e dificilmente vai dar certo. Porém, está tudo certo. Só continua. Ele vai despertar logo e tudo em meses isso acaba. Meses. Vamos recapitular aqui. Esse ano ainda eu acho que vamos ter. Fique atenta porque são períodos de 3 meses, 15 dias, 3 meses, 15 dias. Quando começar a ficar 15 dias, 4 meses, 15 dias, 6 meses, aí vai cair no teu esquecimento e aí passa a ser uma normalidade. Não, ele já tem outras preocupações. Esse já está tranquilo. Esse já a vida segue e está tudo certo. Os laços do amor é mais com o teu parceiro dessa jornada. Ok?
ele foi pego de surpresa no caso. Para ele, para o espírito dele não, mas para ele foi, está tudo certo. Não tem nada agravado, dentro da normalidade. Até benéfico pelo padrão, está tudo normal. Só continua. Só fica essa atenção. O período são 15 dias, são 2 semanas, que é o máximo. É interessante porque são 2 semanas que é o que o teu corpo aguenta. São 2 semanas que você parece que está sendo atropelado todo dia, fisicamente. Isso. São 15 dias. Aí parece que abre o sol. Aí você vai para mim. Aí você vai, daqui a pouco fecha de novo. Então, 15 dias que o teu corpo aguenta. O teu corpo não aguenta mais, ele é retirado. Aí vai e volta, vai e volta. Interessante que nesse caso, quando ele volta, é você que chama. Então aí talvez você possa trabalhar um pouquinho. Tá bom? Mas aí vai espaçando, não é para mudar radicalmente. Mas quanto mais você conseguir espaçando esses 3 meses, 15 dias ruins, 2 meses, 15 dias ruins, quanto mais você alongar isso, melhor é para você. E para ele também. Lembrando, este encontro é mútuo. Ele só vem porque você chama. Mas está dentro do padrão do esperado. É aquilo que te disse, estranho seria se a tua narrativa fosse outra. Ok? Mas não. Se possível, continue vindo. Continue perguntando. Vamos aqui. Eu tenho uma facilidade muito caminho para mim. 3, 2, 1, eu subo. Só que assim, se eu dormir muito, eu acordo no outro dia muito. Agora, se eu dormir pouco, eu acordo muito. Ok? Por que essa diferença? Cada bioma, cada organismo reage de uma forma. Aqueles que não escutaram a pergunta dele, ele disse assim, ele é muito bom para dormir. Ele deita em 2, 3 segundos, ele já foi embora. Ele já desliga. E se ele dormir muito, o corpo ele acorda cansado. Se ele dormir menos, pouco, o corpo acorda bem disposto. Então, o que isso significa? Que cada organismo reage de uma forma. Tudo é feito para ter equilíbrio. Se você dorme muito, você gera desequilíbrio. Quer um exemplo? Você precisa, pela ciência, de repouso entre 6 a 8 horas dia, para que você tenha as baterias recarregadas. De 6 a 8 horas por dia, pela ciência, você já está bem. E por nós espíritos também. De 6 a 8 horas dia, você completou toda a energia cerebral de uma noite bem dormida, sem calmante, sem atribulações. Então você segue. Só que tem espíritos que não gostam muito de dormir. Irmãos encarnados, que 4 horas para ele está bom. Está ótimo. Se o organismo dele, eu disse a vocês que se você tomar um medicamento a longo prazo e o teu corpo identificar que aquele medicamento é uma droga, o teu corpo vai criar antídoto para aquilo. Correto? Se você dorme 4 horas e se sente bem, o teu corpo vai fazer com que você, antes de dormir, apague, para que essas 4 horas sejam plenas. Você consiga. Então é o teu corpo aprendendo com os seus hábitos. Entenderam isso? O teu corpo aprende com os seus hábitos. Por isso que tem pessoas que dormem 2 horas e vivem 1000 anos. Isso é metafórico, ok? Vivem a bateria. Pode viver 1000 anos. No calendário antigo, sim. Só buscar a Bíblia, viviam 1500, 2000 anos, mas era outro calendário, não era este. Já disse a vocês, existe o calendário. Quanto mais antigo vamos entender os calendários. Hoje vemos sobre o calendário, na grande maioria, o grego romano, a contagem de 12 meses, as 4 estações do ano. Se voltarmos mais no passado, era o calendário por estação. Então você fazia aniversário a cada 3 meses, o calendário de hoje. Então se você fizesse aniversário a cada 3 meses, você tem 10 anos, você tinha 40. Correto? Por isso que pessoas viviam na Bíblia uma enormidade de 800 anos, 900 anos, o que era contado pela mudança de estação, e não propriamente pela soma das 4 estações. E assim por diante. Tem calendário que contava o teu aniversário pela mudança da lua. Então você fazia aniversário semanalmente. Então isso deu essas contagens absurdas de anos. Mas se trazermos todos para o calendário grego-romano, vamos
vamos ter a mesma média de 50 anos no passado, 30 para 80, 90 nos dias de hoje. Então, o teu cérebro, ele aprende. Há pessoas que dormem 2 horas, só que ela vai dormir meia-noite, dá 11h58, ela fecha o olho e dorme. E ela acorda às 3 da manhã. Está tudo certo, porque o cérebro dela entendeu, processou que este é o ato daquele espírito. Então ele vai fazer tudo o que tem que ser feito naquele período. Ah, isso é benéfico? É, para o teu corpo é. É benéfico para o teu espírito? Não, porque quando você dorme, você navega com o espírito. Se você só tem 3 horas, você vai só ficar 3 horas. Ah, então dormir bastante é bom? Não, porque se você dorme bastante, você cria bastante energia. Sabe, é interessante, quem gosta de dormir bastante? Ergam a mão. O Douglas ergue aqui. Nós erguemos para ele. Se você dorme bastante, o teu cérebro, enquanto você está em repouso latente, ele está produzindo energia e armazenando, correto? Então, é como se você fosse um pote de açúcar. O pote de açúcar estava baixo. Aí você dormiu, abriu o pote de açúcar e começou a colocar açúcar. Aí transbordou. Aí quando transborda o açúcar, você atrai formigas, porque elas vieram atrás do açúcar que transbordou, correto? Aqueles dorminhocos que dormem demais, eles transbordam a energia. Eles ascendem para os obsessores vampíricos. Ela olha um dorminhoco. Exato. Aquele que dorme muito tem muita energia. Se você dorme muito e tem muita energia, você é um torrão de açúcar no caminho de um formigueiro. As formigas vão querer te pegar. Os espíritos obsessores vão te pegar. Quer um exemplo que não deve fazer? Durma muito e vai almoçar no shopping 3 horas da tarde. Assim de obsessor fortuito, navegando pelo consumismo. Você sai de lá, toda a energia que você tinha, você sai esminguido, sai arrastado de lá, porque fora sugado e drenado pelos espíritos obsessores. Aí você traz o obsessor, que nem era para ser seu, aí você traz. Entende? Aí eu falo a vocês, dos 200 irmãozinhos que vão ficar aqui nessa noite, uns 40 a gente vai devolver para o Rio Preto Shopping. Assim funciona. Então, o teu corpo tem um ritual. Ele precisa das horas necessárias. Se os seus hábitos são dormir pouco, ele vai se adaptar. Se os seus hábitos são dormir muito, ele vai fazer igual urso. Ele vai produzir mais porque acredita que você está dormindo muito, porque você planeja ficar 2 dias acordado. Mal sabe ele que daqui 4 horas quer dormir de novo. Então ele vai se adaptar a você. Quando você repousa muito, ele vai gerar mais energia. Ah, então é bom energia para gerar? Não. Se você for fazer uma maratona amanhã, beleza, agora você não vai fazer. Então, você cuida da sua energia. Repõe o necessário. É 4 horas que dorme, está tudo certo. Seu cérebro vai se aperfeiçoando. Às vezes eu não durmo muito assim, às vezes eu dou um choque, eu pulo. Sim, é teu cérebro falando, ei, está em excesso. Aí quando você acorda... Exato. Quando você acorda com muita energia, você já sabe que você vai ser vampirizado. Entende? Não é que você acorda que parece que passou um trator. Você já acorda sabendo que você vai passar perrengue. Porque você está cheio de energia. Aí você vai ser joguete de espírito vampírico. Só para encerrarmos esse assunto, para falarmos sobre ciência. O que o espírito encarnado tem que o espírito desencarnado não tem? Cérebro. O cérebro é uma usina elétrica. Ele produz eletricidade para vencer a força da gravidade. Qual que é a força que impera no plano carnal e no plano espiritual? A gravidade. Então, se no plano espiritual nós não temos um cérebro, nós não vencemos a força da gravidade. Temos dificuldade. Por isso que todos os relatos dos livros espíritas falam que você desencarna rastejando e não correndo uma maratona. Você sai com dificuldade, porque você não tem mais a força, o cérebro para fazer vencer a força da gravidade. Então você rasteja. Você literalmente se coloca no chão e rasteja. Com a evolução, com o aprendizado de usar o magnetismo da Terra, você vai se depurando e consegue até levitar. Mas você está usando o magnetismo da Terra em seu benefício para fazer o seu perispírito levitar. Isso é libertador.
isso é estudo, isso é prática, isso só está ligado com bons hábitos, boas atitudes, caridade. Vem para o plano espiritual, rasteja, começa a fazer o bem e vai andando. Faz o bem, faz o bem, faz o bem, então você materializa e levita. Assim funciona. Por isso que tem maca, por isso que tem ambulância, por isso que tem aerobus, por isso que tem todos os apetrechos de veículos de transporte que tem na matéria, no plano espiritual também. Porque a maioria dos espíritos rastejam, porque não tem mais cérebro. E se os espíritos sabem que precisa da energia do cérebro para andar e fazer o que ele quer, o que ele vai fazer? Vem cá, meu amiguinho encarnado. Ele abraça o encarnado, rouba a energia dele, recarrega e vai fazer as coisas. Entenderam isso? Agora eu vou puxar para o lado mais obscuro desta ciência que eu quero narrar a vocês. Se eu falo a vocês que um espírito para andar, fazer o que ele quer, ele precisa pegar energia do corpo biológico, que tem um cérebro, energia vital para fazer o que ele quer. Quando você vai no terreiro de candomblé fazer um trabalho para alguém, eu quero fazer um trabalho para você, eu quero que a sua vida não prospere. Aí eu vou lá no terreiro de candomblé, ou quimbanda, ou voduísmo, seja qual for a sorte, não interessa o estandarte. Eu quero falar assim, eu quero fazer um mal para o Renato. O médium, por interesses monetários, não por ideologia nem nada, ele está lá porque ele vai ser ligado com dinheiro, é a profissão dele. Ele vai falar, não, pois bem, vamos precisar de uma galinha preta, vamos precisar de um cordeiro, vamos cair para matanças de animais. Para que serve isso? Vamos ver se vocês conseguem ligar. Eu disse a vocês que o cérebro produz energia para vencer a força da gravidade. O cérebro ele é do reino animal, porque o teu corpo é do reino animal. O teu corpo dotado de um espírito ele é do reino nominal, porque ele é um ser humano. O teu corpo sem um espírito ele é corpo, assim como é um cordeiro, assim como é uma galinha, assim como é qualquer animal do reino animal. Então todo animal produz eletricidade, correto? Todos têm um cérebro que produz eletricidade para vencer a força da gravidade. Todos os animais fazem isso. Quando eu faço uma oferenda para matar animais, eu estou colocando os animais ali, chamando os espíritos que vão infernizar o Renato. Ao matar os animais, eles sugam a energia vital dos animais para ir estar com o Renato de sentinela, de encosto, porque ele precisa de energia sem atrapalhar o Renato para assistir o Renato do dia a dia. Por isso que é feito oferendas. A oferenda de fruta também, porque todo alimento, sendo do reino mineral ou vegetal, tem energia vital, porque elas vencem a força da gravidade. O fruto, quando não vence mais a força da gravidade, ele cai. A gravidade joga ele ao chão. Até então a árvore mantém a força gravitacional dele. Então essa energia nos frutos é pequena, mas no animal é maior. Se eu for num terreiro de voduísmo ou de magia negra, pedem sacrifícios humanos de criança. Porque quando você mata uma criança e oferta o fluido vital para os espíritos, imagine a força. Aí os espíritos vão para lá do lado do Renato com força de uma criança. E vai ter mais possibilidade de fazer mal ao Renato. Entenderam por que o sacrifício? É para isso. Ah, mas quanto tempo dura essa energia? Nada. Nada. Horas, dias. Mata-se uma criança para dias. Aí vocês falam, é tão distante do Brasil. Quase uma por dia no Brasil morre por sacrifícios de voduísmo. No Brasil só. Que não é o forte esta matriz africana. Imagine em outros países. Isso não quero contar dos animais, que são algumas dezenas de milhares, aqui no Brasil. Então, é muito sério essas energias. É muito grave essas energias. Agora eu vou contar o papel reverso. Vão tentar infernizar o Renato. Não consegue porque ele vai ao centro, porque ele tem uma disciplina religiosa, porque ele é um bom homem. Deus não vai permitir uma cobrança em alguém que não tem uma dívida. Aí volta para o terreiro. Aí você que foi lá fazer mal para o Renato, vai lá no terreiro falando, olha, eu fiz e não deu certo não, vocês são muito fracos.
aí arranca mais dinheiro. E quando aquele que mandou fazer o trabalho começa a cobrar demais o centro, os espíritos do centro inteiro se voltam contra aquele que fez o trabalho. Aí eu conto para vocês, quem mandou fazer o trabalho tem dívida. Entendeu? Quem mandou fazer o trabalho está altamente endividado. É simples. Não aumentai a sua dívida, não procurai fazer oferendas. Jesus Cristo disse que a melhor oferenda que podemos fazer é buscar o nosso inimigo e tentar a reconciliação enquanto estamos na jornada. É isso. Não é procurar nada para tentar fazer mal a ninguém. Nada, absolutamente nada. O mal por si só se destrói. O mal por si só se destrói. Não fazemos e nem compactuemos com isso. Para encerrarmos sobre isso, o mal só existe porque ele é de dois. Entenderam isso? Conseguem entender essa frase? O mal só existe porque o mal é de dois. Se eu te faço mal e você se contamina e me devolve o mal é de dois. Se eu te faço mal e você está pouco se lixando para mim, o mal é meu. Aí ele decide desistir. Ele vai morrer comigo. Eu vou ser o próprio mal. Eu não vou conseguir mais nada com o mal que mora em mim, a não ser me prejudicar. O mal só existe porque ele é de dois. Dos dois, um tem que aprender. Sejamos nós. O mais rápido possível. Tenho uma filha adolescente. Meus pêsames. Ela arranca os cabelos. Já faz mais de ano, ela está em tratamento psicológico, psiquiátrico, toma remédio. Eu faço tudo que eu posso, mas já está bem careca. E aí ela chora porque arrancou. Ela não quer arrancar. Ela não sabe como arranca. O quarto dela meio cheio de cabelo. E ela chora e ela tenta, para ir para a escola, ela tenta colocar o cabelo de lado, arrumar, mas está ficando assim cada vez mais notório. Eu vou te fazer um convite. Na quarta-feira que vem, quando começarmos o estudo, se você puder vir, e tudo se manifestará para que aqui esteja, faça essa pergunta logo no início. Eu precisarei de algo em torno de 30 minutos para explicar, para que haja, não apenas para você, mas para todos, a exemplificação. Mas já te deixo a tranquilidade que nos próximos anos isso vai diminuindo. E a hora que ela chegar na fase da transformação de fato, de adolescente para a fase adulta, isso deixa de existir. Mas até lá ela vai ter que enfrentar. Então, a vergonha dela é o maior amuleto dela. A vergonha que ela tem sobre a consequência de enfrentar a sociedade é a maior ajuda que ela pode ter. Porque isso é do espírito dela, não é de obsessor, não adianta fazer nada. É o espírito dela que faz esse processo. Chama bipolaridade. O inconsciente toma conta do consciente e olha no espelho e fala que aquele corpo não é o dele, não é o dela. Aí volta a consciência dela e ela chega à beira da depressão por causa do que ela mesma faz. Mas aí vem o inconsciente e esse corpo não é o do espírito, e essa briga bipolar entre o espírito e o corpo que está, entre o espírito e o corpo que está, ela vai sendo dilacerante, não apenas para ela, mas para todos. Assim são com os adolescentes que se cortam, assim são com os adolescentes que tentam suicídio, assim são com os adolescentes que tramam, maquinam maldade para os amigos, já psicopatia desde a adolescência. Então, esse é o processo. Não, criança que rói unha é ensinamento de casa, dá para corrigir. As crianças que arrancam os dedos, a pele dos dedos, aquelas que se mutilam, aquelas que chupam-se até sangrar para sentir o gosto do sangue, aquelas que mordem a boca para sentir o gosto do sangue, isso é do espírito. O roer unha
sem ter que arrancar a unha, está tudo certo. Agora, arrancar a unha, se mutilar, qualquer ato que se gera mutilação é do espírito. É o inconsciente ligando com o consciente. É o inconsciente com o contemporâneo, com aquilo vivido do berço até a presente data. É uma briga muito grande. Todos os espíritos passam, todos vocês encarnados já passaram por isso na adolescência. É que cada um teve um manifesto diferente. Alguns ficaram mais bravos, outros mais calmos, outros procuraram drogas, outros procuraram bebidas, outros... Cada um se manifestou de uma forma. A briga bipolar, que já disse a vocês em outro estudo, nós somos lançados puros, ingênuos, como criança. 7 anos acopla o chakra coronário. Aí nós já temos, com 7 anos começa a acoplação do chakra coronário. Aí a adolescência o chakra chega. Aí você é bipolar. Adolescente é a bipolaridade. É toda a tua história milenar do teu espírito com a consciência que você teve nessa vida. Aí você tem uma outra pessoa em sua casa. Isso vai acalmar lá para os 20, 24 anos. Quando está muito aflorado dessa forma, o espírito só quieta com 25, 26 anos. Até lá é complicado. Mas faça essa pergunta mais à frente, mais no início. Quer fazer uma pergunta? Bem. Não existe acaso, nem é por acaso que pergunta e narra-se. O que acontece contigo acontece com muitas pessoas em outras religiões que não encontram na religião o direcionamento correto. Porque qualquer outra religião te mandaria para ocupar o corpo e seguir. O que precisa entender é mais ou menos o que Chico perguntou para Emmanuel.
Emmanuel, o que eu preciso para iniciar essa trajetória de trabalho, de servir no Espiritismo, na doutrina? Emmanuel diz: disciplina, disciplina e disciplina. A disciplina de Chico, de Emmanuel e de todos nós espíritos é tua vida pessoal, tua vida profissional e tua vida religiosa. Todas elas precisam de um tempo correto para que haja. Quando um encarnado nasce com as provas e expiações e uma missão para fazer algo no plano espiritual, conforme ele vai amadurecendo e não vai desenvolvendo a vertente religiosa, a vertente religiosa começa a gritar para que ele desperte, porque nós temos o costume de nos acomodarmos. É normal, estamos encarnados, temos a vida pessoal e a vida profissional, temos muitos afazeres e relapsamos na vida religiosa. E quando a vida religiosa cobra, é o teu caso, a tua vida espiritual está te cobrando o direcionamento. Então, não por acaso, você está numa casa espírita, espiritualista, que adora abrir as portas para quem quer trabalhar. E é o teu caso. A única informação que não é tão boa assim é que no estágio que você está, colocar a disciplina nesses 3 processos vai demorar um tempinho, algo de 1 ano, 1 ano e meio. Mas se seguir, apenas se permitir conhecer o plano espiritual, e tudo que você auxilia dormindo, começar a auxiliar acordada, vai sobrar tempo para dormir e descansar. Então é a questão da disciplina. Então, se o caminho proposto, vamos passar a você, for seguido e você fizer com amor e carinho, em 1 ano e meio você nem vai lembrar desse tempo, porque a disciplina faz com que tudo entre no seu eixo. É muito comum, assim como Douglas. Quando a mediunidade o cobrou, ele já estava com 32 anos. Eu também. Não é acaso. E ele foi para o Bezerra de Menezes. Aí tinha o Bezerra de Menezes e no caminho tinha o Allan Kardec. Aí ele entrou no Allan Kardec. Aí veio o médium, colocou a mão na testa dele e ele falou: voltei para o corpo, é espiritual. E aí começou a trajetória espiritual. Porque até então ele era católico de formação, mais obrigação, né? A avó colocava na igreja, então tudo que tinha na igreja a avó colocava ele. Então ele cresceu como um católico forçoso romano, algo desse tipo. E aí quando ele teve a sua emancipação com 18 anos, ele nunca mais quase voltou para a igreja. E foi assim até os 32 anos. Aí vem, acorda, 32 anos, despertou, falou: e aí, vamos trabalhar? Ele aceitou. Se ele não tivesse aceitado, adormece, tranquiliza e volta lá para os 40 e pouco. Então aproveita, você foi desperta. Você segue ou não. De qualquer forma, em 1 ano, 1 ano e pouco, você está calma de novo. Mas até lá, você tem a possibilidade de trabalhar nesta casa. Seja bem-vindo, será direcionado pela equipe da Casa dos Irmãos Encarnados. E o que pudermos fazer para te auxiliar, nós faremos. Mas as pernas são suas. Nós só vamos mostrar um caminho. Te garanto que logo você pacifica. Mas aí você se coloca a servir ao próximo. Depois você procura ela e conversa com ela. A gente já arrumou ela para trabalhar. E vai conseguir dar essa energia acordada. Porque aí não tem necessidade de fazer isso à noite. Ok? Precisamos encerrar. Então, nós nos encontramos aqui semana que vem, que vocês podem fazer a pergunta que quiserem. Ok? Alguém vai te abordar, não se preocupa não, porque tem bastante coisa. A casa tem bastante trabalho para fazer. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, acalmar a nossa respiração, para que possamos entender que não existe acaso, porque se o acaso existisse, seria ele uma inteligência. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é o Deus edivivo que vive em cada um de nós. Fragmentou-se o próprio Deus para fazer com que nós o encontrássemos dentro de nós. E é tão certo quanto o ar que lhes dá vida ao corpo biológico, que foi Deus que trouxe cada um de vós aqui nessa noite. Foi Ele que pessoalmente sussurrou em seu coração e te trouxe aqui. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver.
Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu me despeço de cada um de vós, na certeza que o amor de Cristo que esteve, estás e perpetuarás conosco, porque Ele é conosco. Estarás em seus lares com seus pares, e amanhã, quando enfrentar a sua vida profissional, Ele também se estenderá, porque a paz de Cristo que nos brindou na noite de hoje fará através de nós extensão para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por fazer de nós instrumentos de Tua paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Já tem umas 2 semanas que eu venho fugindo, mas hoje eu vou dar um abraço para todos, precisando do abraço de vocês.